Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Se gostar deste vídeo, divulgue entre seus familiares e amigos. O importante é a mensagem cristã alcançar mais corações. Abraço a todos os irmãos da Seara Espírita Allan Kardec, em Gravatá, Pernambuco, saudando a todos em nome da paz de Jesus e desejando-lhes uma boa noite. Mais uma vez, renova-se a glória do Cristo quando a cristandade terrestre rememora o nascimento de Jesus. Um nascimento cheio de simbolismos e significados que está a convocar-nos para a desejada reforma íntima ou reforma interior, que consideramos o passaporte exclusivo para todo aquele que deseja o reino dos céus. Sim, é Natal outra vez, mais uma vez, e corações e mentes enchem-se de esperanças e as promessas de transformação renovar-se-ão 7 dias depois do Natal. Sim, exatamente na noite do Ano Novo. Mas, para lá do simbolismo que a tradição cultural do Ocidente empresta ao Natal, essa festa, que na realidade é uma celebração, guarda no seu íntimo o sentido transcendental da vida, da vinda do governador espiritual do planeta Terra, em carne e osso, sim, na forma humana como nós, trazendo-nos a mensagem do amor que consola, redime e eleva. Você pode perguntar qual a origem do Natal. Sabemos que, historicamente, não há nenhuma comprovação de que o nosso Mestre Jesus tenha nascido numa noite de 25 de dezembro, pois os estudos sugerem ter ele nascido entre março e abril. Alguns povos do Oriente admitem que ele nasceu em outubro, outros em janeiro, outros em dezembro, sem ser no dia 25. Mas, de fato, isso não faz nenhuma diferença. O Natal, como o conhecemos nos dias atuais, tem sua origem no paganismo do século II depois de Cristo, por volta do ano 274, quando o então imperador romano Aureliano determinou que se comemorasse o início do solstício de inverno, com homenagens ao deus Sol, Natalis Solis Invicti, ou deus Apolo. Por quê? Na hora em que o céu da Europa se toldava, que a neve começava a cair e que este sol desaparecia, o povo fazia procissões evocando a presença do sol, que sempre passava no carro de Apolo, do deus Apolo. Essa festa era marcada no dia 22 de dezembro, data em que oficialmente começa a vigorar o inverno europeu, e durava 3 dias. O cristianismo acabou incorporando essa festa pagã e a transformou na comemoração do nascimento de Jesus de Nazaré. Mas, em verdade, que importa o tempo se existem ainda inúmeras almas em cujo seio o Senhor ainda não reina? Muitos corações são semelhantes às hospedarias de Belém, cujas portas estão fechadas, sob a alegação de estarem lotadas. Mas é fato que o Natal tem um grande antecedente profético. 2000 anos antes de Jesus nascer já se falava
da sua vinda. Mas o último grande anúncio profético da vinda de Jesus foi feito por Isaías, aproximadamente 400 anos antes do nascimento de Jesus. Tal como lemos no versículo 14 do capítulo 7 do livro de Isaías. Isaías teve uma vida curta, ele viveu entre os anos 740 e 701 a.C. Mas o que diz o versículo 14? Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Olha que interessante. Quase 400 anos antes da vinda de Jesus, o profeta Elias já anunciava isso. Mas também no versículo 2 do capítulo 5 do livro de Miqueias. Miqueias viveu entre 750 e 680 a.C. Há uma citação interessante sobre a vinda de Jesus. O profeta escreveu: E tu, Belém Efrata, embora sejas apenas uma pequena aldeia de Judá, ainda assim serás o local de nascimento do governador do meu povo de Israel, que vive desde a eternidade. Os anúncios, digamos, mais recentes da vinda de Jesus, como eu disse, muito antes do que se possa imaginar, já se tinham notícias de que o grande Messias viria. O Messias esperado pelos judeus, na realidade, com a ideia de libertar o povo dos inúmeros cativeiros que já havia tido, mas especialmente do cativeiro romano. Vejamos então um pouco de história deste Natal, essa data tão especial, que aquece nossos corações, ilumina nossas casas, com a magia das luzes, com a magia da decoração. Mas você já parou para pensar de onde vem essa tradição tão querida? Mesmo sabendo que, historicamente, não há nenhuma comprovação de que nosso mestre tenha nascido na noite de 25 de dezembro, como eu disse anteriormente, isso não faz a menor diferença. Por quê? Porque o importante é que ele, Jesus, nos guia pelo caminho reto da porta estreita, rumo à depuração de nossas faltas, de nossas falhas, e nos indica o caminho de elevação máxima do Espírito. Jesus nasceu em Nazaré, uma pequena cidade da Galileia, que antes do seu nascimento, nenhuma significação possuía na história judaica. O Natal, segundo a obra Essência do Natal, foi uma festa instituída pelo bispo romano Libério, no ano 354. E essa data atual que nós temos de celebração de 25 de dezembro foi fixada no ano 440, como eu disse anteriormente, com a finalidade de cristianizar as grandes festas pagãs daquela época. Todos podem perguntar: Jesus nasceu onde e quando? Há sempre o interesse, mas o interesse menor, que é o interesse geográfico, é o interesse temporal. Nós precisamos ir para além desses interesses temporal e geográfico quando fazemos a pergunta: onde Jesus nasceu, quando Jesus nasceu. E quem pode nos ajudar muito a responder esta pergunta é o autor Pedro Camargo, que escreve sob o pseudônimo Vinícius na obra Em Torno do Mestre, e que tem um capítulo exatamente intitulado Jesus nasceu? Onde e quando? Vamos então ver a colaboração de Vinícius.
Ele começa dizendo: a salvação não está numa finalidade a que se convencionou denominar céu ou paraíso. Olha que interessante. Está, sim, na perpétua renovação da vida para frente e para o alto. Avançar, como disse São Paulo, de glória em glória, tal é, em síntese, o trabalho e o plano da redenção. Jesus é a força viva, uma vez encarnada no homem, determina a sua constante transformação. Olha que interessante. Jesus é a força viva que, uma vez encarnada no homem, determina a sua constante transformação. Relembrando aquela frase de Paulo apóstolo, né? Já não sou eu quem vivo, o Cristo que vive em mim. É a incorporação que nós temos que ter da figura de Jesus, claro, através do seu evangelho de amor e libertação. E o autor Vinícius, usando o evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como de unigênito do Pai. Mas a todos os que o receberam, aos que creem em seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Olha que interessante. A prerrogativa de unigênito do Pai, Jesus a torna extensiva a todos os que de boa vontade o receberem. Ele se torna nosso irmão e nós nos tornamos filhos do mesmo Pai. E assim, como diz o Pedro Camargo, se opera o seu natalício no coração do homem, no coração do pecador. O menino que Maria enfaixou, deitando em seguida numa manjedoura, é a figura desse Jesus que é força, que é poder, que é vida e verdade, atuando no interior de cada um de nós, do homem. Invoquemos, diz Pedro Camargo, em abono de nossa asserção, o testemunho de alguns personagens que figuram na esfera cristã como astros de primeira grandeza. Então ele vai fazer uma proposta muito interessante. Que nós perguntemos a alguns personagens históricos ligados à tradição cristã exatamente onde e quando Jesus nasceu. Então Pedro Camargo diz: perguntemos a Paulo onde e quando Jesus nasceu. E ele nos dirá: foi na estrada de Damasco, quando eu, então intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo é que vive em mim. A frase que eu havia citado anteriormente. Diz o Pedro Camargo: indaguemos de Madalena onde e quando Jesus nasceu, e ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Todos conhecemos a grande transformação de Madalena, a única apóstola do Colégio Apostólico de Jesus, a quem Jesus confiou grandes ensinamentos. Ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor, e ele assim se pronunciará, diz o Pedro Camargo. Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potentados do século,
quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes de meu próprio ser, algo semelhante à ideia de Paulo. Chamemos à baila, para responder essa pergunta, onde e quando Cristo nasceu, João Evangelista, e peçamos que ele nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias. E com certeza ele nos dirá. Jesus nasceu no dia em que meu entendimento iluminado pela sua graça me fez saber que Deus é amor. Uma frase importantíssima de Paulo. Deus é amor. Diz o Pedro Camargo: dirijamo-nos a Zaqueu, o publicano, e eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore, à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. Eis que ele, amorável e bom, acena-me dizendo: Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo. Naquele dia entrou a salvação no meu lar. Nova proposta do Pedro Camargo. Interpelemos Tomé, o incrédulo, perguntando-lhe: quando e onde nasceu o Mestre? E ele, por certo, retrucará: Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Finalmente, apelemos para Dimas, o bom ladrão, diz o Pedro de Camargo. Onde e quando Jesus nasceu? E ele, Dimas, nos informará. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo senti-o em mim e eu nele, também algo semelhante à experiência de Paulo e Pedro. Como diz o Pedro Camargo, tal foi o testemunho do passado, tal é o testemunho do presente, dado a todos os corações que, deixando de ser quais hospedarias de Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, se transformaram pela humildade naquela manjedoura que o amor engenhoso da mais pura e santa de todas as mães converteu no berço redentor do mundo. Este, meus amigos, deve ser o sentido e o significado do Natal para todo cristão, e especialmente o cristão espírita. Conclusivamente, digo-lhes que, neste Natal, o presente que Jesus mais espera de nós todos deve ser a aplicação de todos aqueles ensinamentos que ele nos trouxe. Aplicação no nosso dia a dia, na nossa existência, com a família, no trabalho, com os amigos, na prática religiosa. Que possamos abraçar a todos sem distinção de cor, de credo, de situação socioeconômica. Que nos esforcemos em outorgar o perdão aos nossos ofensores. Sim, será Natal quando nós nos suportarmos uns aos outros com dedicação, com amor, com trabalho.
fazendo, enfim, valer os ensinamentos de nosso Mestre e Senhor, que deve estar fixado definitivamente em nossas almas, em cada alma que agora me ouve. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas hoje e durante todo esse ano que ora finda, ao ensejo dessas comemorações natalinas, reconheçamos que o Natal é de Jesus, mas o renascimento é nosso. Sim, o Natal é de Jesus, mas o renascimento é nosso. Que tenhamos força, fé e coragem ante os desafios. Que sejamos humildes nas vitórias alcançadas. E que não nos falte senso crítico nas escolhas que formos fazer. Que 2026 nos encontre fortalecidos na fé, reluzentes de esperança, executores do Evangelho de Jesus, simples, bondosos e serenos, no divino concerto do bem, em perfeita harmonia e paz com a nossa própria consciência. Desejoso de revê-los no próximo ano, deixo a todos um forte abraço.